Glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito nesses dias, nas nossas vidas. Nós estamos aí já, se formos contar, né, desde sexta-feira, onde começou a pré-conferência, no sábado das 4 até as 8h30 aproximadamente, hoje na parte da manhã, agora à noite também. São talvez quase 10 horas de conferência. E nessas 10 horas, quem pôde participar aí, né, de um período mais longo dessa conferência, tem percebido o quanto Deus tem falado conosco, o quanto Deus tem sido bom para conosco. Como diz o pastor Rafael, é o favor de Deus. E nós temos realmente desfrutado do favor de Deus para as nossas vidas. Eu quero ler com você nessa noite o livro do profeta Jonas. Eu vou estar lendo aqui na versão NVI. Abra sua Bíblia comigo. Livro do profeta Jonas. Eu quero começar lendo no capítulo 3, alguns versículos. E compartilhar uma palavra que Deus tem colocado em meu coração. Com o tema, o valor de uma segunda chance. O valor de uma segunda chance. Vivemos em um mundo, em uma época em que muitas pessoas não têm paciência com nada, não têm paciência com ninguém. Muitos não querem desculpar, não querem perdoar. É tipo assim, vacilou comigo uma vez, já era, não tem segunda chance. Mas nós servimos um Deus, e nós vamos ver isso na Bíblia, que deu segunda chance para várias pessoas que estão registrados na palavra dele, nas escrituras sagradas. E Deus também, eu creio, que durante esta conferência, eu ouvindo as palavras e observando, principalmente hoje na parte da manhã, quando o pastor falou sobre o propósito, estamos alinhados no propósito de Deus, eu pude perceber uma confirmação de Deus com esta palavra que vai ser ministrada aqui nessa noite, porque eu creio que muitas pessoas, pós Conferência do Point de 2026, vão repensar um pouco mais a sua vida, onde realmente está em Deus, e ou dar continuidade àquilo que por algum momento parou de ser feito, ou descobrir realmente o propósito, como foi pregado aqui nessa manhã. E eu tenho certeza, pela minha fé, que Deus tem uma palavra para o seu coração aqui nessa noite. Você crê nisso comigo? Amém? Então, para começar, Jonas capítulo 3, a partir do verso 1, vai dizer assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito longe, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade, a percorreu durante o dia, proclamando, dizendo: daqui a 40 dias será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Irmãos, eu creio que todos nós, ou se não a grande maioria que está aqui nessa noite, conhece um pouco sobre a história de Jonas. Já leu, ou já pregou, ou já ouviu uma pregação a respeito do profeta Jonas. Mas eu quero citar também, no capítulo 1, para contextualizar aqui a palavra, no capítulo 1, versículo de número 8. Capítulo 1, versículo 8.
Ou melhor, versículo 7 primeiro. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Amém? A Bíblia, como eu comecei mencionando, está repleta de histórias de redenção, onde Deus oferece novas oportunidades após falhas, pecados ou desobediências. E há muitos exemplos na Bíblia, como Pedro, Davi, o próprio Jonas que citamos aqui, Sansão, Adão e Eva, o filho pródigo, Caim, enfim, são muitas pessoas que nós poderíamos citar. Eu quero citar 3 para, no finalzinho, fechar em Jesus Cristo, que não precisou de uma segunda chance, mas que deu uma segunda chance para mim e para você. Você crê nisso? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, lá no capítulo 15, você não precisa abrir, de Lucas, a partir do verso 11 ao 24, nós vamos ler o filho pródigo tendo uma chance. A Bíblia vai dizer que ele desperdiça tudo, vivendo de forma absolutamente, gastando todo o seu dinheiro, toda a sua herança, a herança conquistada pelo seu pai, que talvez trabalhou durante muitos anos, ele desperdiça tudo. E quando ele volta para o pai, ele corre, o pai o abraça, veste umas roupas novas nele e restaura aquele filho perdido. Ele é recebido como filho e não como servo. Ele é recebido pelo seu pai, que está de braços abertos, ansioso para o receber. E ali, claramente, quando olhamos o texto, ele tem uma segunda chance. O Deus da segunda chance é o Pai, que corre ao nosso encontro. Não importa quão longe você esteja ou você foi, Ele quer te trazer para casa, te abraçar, colocar roupas novas, vestes novas, colocar um anel no seu dedo. Assim como o filho pródigo, que representa aqui o próprio Deus recebendo o filho que estava perdido, que havia gastado tudo, dispensado todas as economias do pai, vivendo de forma que não agradava ao seu pai, e ele é recebido dessa forma que nós acabamos de citar. O apóstolo Pedro, ainda no Novo Testamento, ele cai, ele nega Jesus, ele também vai ter uma segunda chance. Nós podemos imaginar nessa noite, talvez eu e você, podemos imaginar Pedro olhando para Jesus dizendo assim: olha, onde o Senhor for, eu morro com o Senhor. Eu vou com o Senhor, estou disposto a morrer pelo Senhor. Eu defendo o Senhor. Pedro, impetuoso como sempre foi, como era, antes de ser cheio do Espírito Santo. E Jesus vai avisar para ele que naquela mesma noite ele iria negá-lo. Antes que o galo cantasse, ele iria negá-lo 3 vezes. E Pedro, de fato, nega Jesus. E a Bíblia vai dizer que ele chora amargamente. Mas em João 21, do verso 15 ao 17, nós vamos ver que Jesus restaura Pedro, chamando ele para apacentar as suas ovelhas, dando ali o perdão a Pedro. Pedro, que pouco antes havia negado Jesus. Jesus agora está dando para Pedro uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Muitos de nós que estamos aqui nessa noite, talvez já teve uma segunda chance em alguma área da sua vida. Talvez uma enfermidade que te alcançou por algum motivo e de repente você achou assim: olha, vou morrer, não tenho mais saída. E Deus, na sua infinita misericórdia, por algo que nós não sabemos o motivo, porque nós não merecemos nada, sabemos que é favor dele, não é? Ele resolveu te dar uma segunda chance. Dá uma segunda chance para mim também. E Deus, na sua infinita misericórdia, quando Ele olha para mim, olha para você, olha para o jovem,
para o adolescente que está aqui nessa noite. Afinal de contas, é uma conferência de jovens, não é? E adolescentes, e para todos nós também, na qual o Senhor tem nos alertado com palavras poderosas, totalmente bíblicas. E o Senhor tem nos despertado para algo que Ele deseja fazer em nós, através de nós, nos dando oportunidades, outras oportunidades. Talvez você já olhou para Jonas e você viu Jonas assim, desobediente, não é crente não, desobediente, fugindo do propósito de Deus. Nós sabemos, no capítulo 1, quando Deus fala com ele pela primeira vez, Deus fala com Jonas duas vezes. E nós temos no capítulo 2 a oração que Jonas faz, lá do ventre do peixe. Temos lá no capítulo 4, no finalzinho, diálogo de Jonas com Deus. Mas Deus falando diretamente com Jonas no capítulo 1, a partir do verso 1, e aqui no capítulo 3, onde nós lemos, é a segunda vez que Deus fala com Jonas. Deus chama Jonas e fala para ele profetizar lá em Nínive. Profetizar contra aquela cidade, porque a maldade já havia chegado até Deus. O pecado e toda a maldade daquela cidade. E sabemos que Jonas, ele vai até a Jope, pega um barco, um navio, ele vai para Tarsis, totalmente sentido contrário de onde Deus havia designado para que ele fosse, assim fugindo ou achando que podia fugir de Deus. E nós, muitos de nós, olhamos para Jonas e dizemos assim, olha, que profeta desobediente, que profeta covarde, que profeta medroso. Mas nessa noite eu gostaria de convidar você a colocar um pouco em seu entendimento pessoal, ou colocar de lado o seu entendimento pessoal a respeito de Jonas, e nós vamos juntos fazer uma releitura de tudo isso, de tudo que esse profeta viveu. Não na missão do profeta, mas na pessoa do profeta. Não na missão para a qual ele foi chamado, mas na pessoa chamado por Deus para uma missão. Nós vamos procurar entender, imaginar um pouco o que passava na mente, no coração, na alma, nos temores, nos possíveis traumas do profeta Jonas. E quem sabe nós iremos concluir que a história de Jonas talvez seja a minha história e a sua história. Que por algum motivo você parou, por algum motivo alguém tenha desanimado, deixado o chamado, o propósito, a missão de lado, por algum motivo. Mas Deus nessa noite quer te encorajar, dizer para você, meu filho, eu não desisto de você. Meu filho, eu estou com você. Eu estou te vendo, ainda que dentro do ventre do peixe, eu estou te vendo, e a missão, o chamado vai continuar para a glória do Senhor. Quando nós lemos o primeiro capítulo de Jonas, do seu livro, ele começa a nos revelar um pouco da trajetória pessoal desse profeta. E todo o contexto histórico nos revela não apenas a missão, mas o homem chamado Jonas. Quem era esse profeta que foi chamado pelo próprio Deus? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. E no versículo 2 do capítulo 1 vai dizer, vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Deus está trazendo para o profeta Jonas uma ordem, uma direção para ir a uma cidade, profetizar juízo, mas ao mesmo tempo que ele manifestaria a graça dele, caso esse povo se arrependesse e se voltasse para Deus. Havia um propósito de salvação para a grande Nínive, para a cidade de Nínive, que habitava ali cerca de 120 mil pessoas. Jonas era um profeta em Israel. Quando você vê lá no 2 Reis, capítulo 12, verso 14, você vai ver que ele foi chamado ali por Deus. Ele profetizou na época do rei Jeroboão II, e esse rei reinou sobre Israel durante muito tempo, e em uma época que por várias tentativas, houve várias tentativas empreendidas pelo Império Assírio. E Nínive era a capital da Síria. Um povo que era muito mau, um povo ruim, que matavam os reis de Israel, matavam os reis para que não houvesse governo na nação, destruíam os templos para que não houvesse adoração a Deus,
matavam os profetas, os seus filhos, as suas famílias, para que não acontecesse nenhum tipo de palavra pregada em Israel. Essa nação estava acostumada a invadir muitos lugares. E Jonas, ele, filho de Amitai, ele cresce em Israel, ouvindo essas histórias, talvez vendo muitas dessas situações de perseguição imposta ali pelo povo assírio. E Deus agora dá uma ordem para ele: vai para esse povo, para a capital da Assíria, não da Síria, da Assíria, e profetiza lá. Fala para eles que a maldade tem chegado até mim. Imagina a situação de Jonas. Vamos pensar um pouquinho, talvez eu e você faria a mesma coisa. Iríamos correr desse lugar. Na verdade, Jonas, ele não queria ter misericórdia desse povo. Ele não queria que Deus tivesse misericórdia desse povo. Ele não queria que Deus perdoasse esse povo. Ele não queria que Deus salvasse esse povo. Imagina Jonas, criança, crescendo num ambiente desse. E agora adulto, um profeta de Israel, onde ele já havia profetizado em Israel, um homem temente a Deus, um homem de Deus. E agora recebe essa ordem e de repente ele se distancia do Senhor. É nesse contexto que nós podemos perceber o primeiro versículo de Deus falando com Jonas e mandando ele ir a essa cidade. E o que parece para nós, queridos, eu imagino que deva ter parecido para Jonas também. Porque o povo de Israel, sabemos que é um povo escolhido por Deus, é um povo escolhido por Deus. E esse povo deve ter clamado muitas vezes, orado muitas vezes, pedido socorro ao Deus dos céus, muitas vezes em relação aos assírios, que massacravam o povo. Como eu disse, matava os profetas, perseguia a nações inteiras, destruía muitas pessoas. E de repente Deus manda ele lá pregar uma palavra de arrependimento para salvar esse povo. Quando olhamos para esse texto, dá a impressão que isso contraria todas as orações daquele povo, os pedidos de socorro, o jejum talvez daquele povo, e a expectativa daquele profeta e do povo, de que Deus um dia pudesse intervir a favor de Israel, mas julgando ou subjugando Nínive, capital da Síria, com todo o seu povo, acabando com aquele pessoal, matando todos eles. Talvez essa seja a sua história e a minha história. Muitas das vezes nós oramos, pedimos, clamamos, jejuamos, e a coisa não vem do jeito que a gente quer, de jeito nenhum, né? Não vem do jeito que a gente imagina, do jeito que a gente esperava, do jeito que a gente pensasse. Quando Jonas recebe esta ordem de Deus, ele não pensa duas vezes a não ser tentar fugir da sua missão, tentar fugir daquilo que Deus já tinha preparado para ele, falado para ele, o que ele deveria fazer, fugindo para um lugar distante, longe do local onde Deus o havia designado. A lógica de Jonas era muito simples, muito simples. Eu vou para Nínive, eu vou fugir. Eles não ouvirão a minha palavra, a palavra de Deus através de mim. Não ouvirão o evangelho. Eles não se converterão. Deus esperava, aliás, Jonas esperava que essa maldade de Nínive, essa maldade desse povo fosse aumentando, que ninguém fosse lá pregar e chegasse um ponto de Deus realmente destruir aquela cidade. Deus destruiria a cidade. E Jonas estava pensando dessa forma: eu quero proteger o templo, eu quero proteger o rei, eu quero proteger a mim mesmo que sou profeta, eu quero proteger esse povo. A justiça, o juízo tem que vir para esse povo, porque eles são ruins demais. Nós, queridos, temos bons motivos e sempre teremos excelentes motivos, humanamente falando, motivos para não nos envolvermos com o plano de Deus. Sempre vamos arrumar um motivo para não nos envolvermos com o plano de Deus, com a missão de Deus, com o propósito de Deus e com o chamado de Deus. E o que nós precisamos compreender e sermos lembrados é que os nossos bons motivos não são suficientes perante Deus. Deus tem seus planos e os planos de Deus nem sempre fazem sentido para nós. Nós somos chamados para a obediência. Deus quer preparar o meu e o seu coração.
Sabe, para Jonas não fez sentido aquela ordem, aquele chamado. Já aconteceu algo com você, não precisa falar, que também não fez sentido nenhum para você? Quem sabe até hoje não está fazendo sentido. Senhor, isso não faz sentido nenhum para mim. Isso não encaixa na minha vida de jeito nenhum. Esse negócio não é para mim. Quando nós olhamos para o capítulo 1 de Jonas, quando ele pega esse navio, ele com a intenção de fugir para Tarsis, você lendo todo o capítulo, você vai ver que Deus não foi o diabo, não foram os marinheiros, não foi algo comum da natureza. A Bíblia vai dizer que Deus enviou um vento muito forte, uma tempestade muito forte. E aquele navio, nós conhecemos bem o texto, ele começou a ser balançado de um lado para o outro naquelas ondas que batiam nas suas laterais. Esse navio quase ia a pique. Os marinheiros, as pessoas que estavam ali dentro daquele navio, começaram a ficar desesperados. A Bíblia vai dizer que eles começaram a clamar ao Deus deles, ou aos deuses deles. Eles tinham muitos deuses. Começaram a clamar, e nada adiantava. Pegaram as suas bagagens, tudo que estava ali dentro daquele navio, que gerava mais peso naquela embarcação, lançaram sobre o mar, lançaram dentro do mar, tudo que eles puderam lançar, e não tinha mais o que fazer. Sabe o que Jonas estava fazendo? Dormindo. O profeta Jonas estava dormindo, sossegado. No seu sono pesado e profundo, ele não tinha condição de pensar. Mas se ele pudesse dormir e pensar ao mesmo tempo, talvez ele pensaria assim: que sossego. Dormindo ele não estava vendo tudo aquilo, né? Estou indo para Tarsis, daqui a pouco eu vou descer lá. Nínive, Deus vai cuidar daquele povo e eu estou livre. Mas não é isso que acontece. Nós percebemos pela palavra, está aí no capítulo de número 1, verso de número 7 que nós lemos. Os marinheiros combinaram entre si e lançaram sortes para descobrir quem era o responsável por aquela desgraça que abateu sobre eles. Lançaram sorte e ela caiu sobre o único que estava dormindo. O único que estava na parte de baixo daquele navio, no porão, dormindo. E esse homem que estava dormindo lá, queridos, era um homem de Deus, tá? Era um profeta do Deus Altíssimo. Era um profeta que tinha experiências com Deus, que ele ouviu a voz de Deus, sabia que era Deus que tinha falado com ele. No versículo 9, 8, eles vão perguntar: olha, diga-nos quem é o responsável por esta calamidade. Imagina Jonas ouvindo essa pergunta. Você consegue imaginar? Profeta de Deus, com uma ordem de Deus, dormindo no porão de um navio, os marinheiros desesperados, uma tempestade nunca vista, um vento naval, talvez que eles nunca experimentaram, o capitão daquele navio, experiente, talvez nunca tinha experimentado. E o capitão chega para ele e pergunta: olha, quem é o responsável por essa calamidade? Quando eu estava lendo esses textos, queridos, comparando alguns versículos, vendo o contexto de toda essa história, eu fiquei pensando: meu Deus, sabemos que vivemos a dispensação da graça, né, Fabinho? Mas por quantas coisas, talvez, você sendo mulher de Deus, sendo homem de Deus, adolescente de Deus, jovem de Deus, sendo famílias de Deus que nós somos, quantas coisas às vezes nós somos responsáveis? Entenda, responsáveis por coisas boas não acontecerem na vida de pessoas. Você crê que, ouvimos aqui nessa tarde, nessa manhã, mas talvez a grande maioria não estava aqui. Você sabe que você foi comissionado, nós sabemos que Deus nos chamou e nos deu uma grande missão, que é pregar o Evangelho a toda criatura. E eu achei muito interessante o pastor Rafael falando na parte da manhã, que a Jerusalém nossa é viçosa, e que muitas pessoas querem
fazer missão, querem ser missionários, longe, talvez nunca fez missão na rua que mora, nunca pregou para o vizinho, para o parente, para o amigo, para o colega, lá do esporte, seja qual ele que você pratica, seja da escola, da faculdade, do trabalho, nunca sequer falou uma palavrinha de Jesus para aquela pessoa, e eu quero fazer missão. Vamos parar para pensar nessa noite? Pensa como isso foi como uma flecha ao coração de Jonas. Ele sabendo que ele era um profeta em Israel, profeta de Deus, que Deus tinha dado uma ordem explícita, direta para ele. Ele estava fugindo, e o capitão chega diante de toda aquela calamidade. Quem é o responsável por tudo isso? Não para por aí. Ele faz uma segunda pergunta: qual é a sua profissão? O que é que você faz? Quem é você? Pensa ele dizendo, a gente vai ver no texto, eles sabiam que ele era um homem de Deus, porque eles também sabiam que ele estava fugindo. Não sabia que ia acontecer toda essa calamidade, mas sabia que Jonas estava fugindo. Pensa Jonas dizendo assim: eu sou um profeta, eu deveria trazer paz a essa embarcação, eu deveria trazer um ambiente melhor a essa embarcação, eu deveria estar aqui para salvar a vida de vocês. E eles, os que estavam embarcados, eles se arrependeram, se converteram, mas não foi porque Jonas chegou lá e pregou uma palavra de amor, e Deus, na sua infinita misericórdia, salvou todo aquele povo, né? Todos eles se converteram ao Deus de Israel. Mas não para por aí. De onde você vem? Pensa se eles perguntassem: você está fugindo de onde, para onde, por quê? De onde você está vindo? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Pensa comigo, queridos. Jonas respondendo assim: eu faço parte do povo da promessa. Eu estou vindo de Israel. Estou vindo do povo que Deus escolheu. Deus me escolheu. E aquele capitão olhando para ele, falando assim: olha, mas como assim? Você é profeta, veio do povo hebreu, do povo de Deus, um chamado de Deus, você serve esse Deus, e nós estamos quase morrendo por sua causa? Queridos, o final dessa conferência, esse finalzinho, esse fechamento da conferência, é um despertamento, continua sendo, desde o início está sendo, continua sendo um despertamento para as nossas vidas. Você tem chamado de Deus, é profeta de Deus, está no meio do povo, nação, povo salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, tem direcionamento de Deus. Mas você já parou para pensar que você tendo tudo isso, tem pessoas aí fora morrendo, porque talvez eu nunca fui lá e só falei assim: Jesus te ama. Todo aquele povo está morrendo, e vem a resposta de Jonas: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e que fez a terra. Agora está dizendo: olha, eu sou desse povo, eu sou adorador do Deus que fez os céus e a terra. Os homens ficaram apavorados com a resposta de Jonas. Falaram: o que você fez? Por que você fez isso? Está no verso 10. O que você fez? Porque eles sabiam sobre Jonas. Conhecendo a história que nós conhecemos, a Bíblia vai dizer que então eles perguntam para Jonas: o que nós devemos fazer? Olha, me lança no mar. E Jonas é jogado dentro da água, dentro das águas do mar. Vem um grande peixe e engole Jonas, mas não mata Jonas. Tudo fazia parte do processo. É interessante que o processo não te mata e não me mata. O processo nos prepara cada vez mais para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Propósito, estamos nele. Processo não é para matar. Quando eu olho para a história de Jonas, e nós sabemos que quando ele cai nas águas, rapidinho, acabou o vento, cessou a chuva, navegação tranquila, suave de novo. Deus que havia enviado o vento, segura o vento. Deus que havia enviado a chuva, parou a chuva. Para os marinheiros, o capitão que estava naquela navegação, naquele navio, e que agora creram no Deus de Israel, para eles bonança, tranquilidade, iriam chegar no seu destino seguro. Mas e Jonas? Jonas agora está no ventre do peixe, no ventre do peixe. E sabe o que Jonas faz?
Se você ler o capítulo 2, você vai ver que Jonas começa a orar ao Senhor. Ele começa a clamar ao Senhor, lá nas profundezas das águas, lá no fundo do mar, dentro do ventre de um peixe. Ele começa a orar ao Senhor, ele começa a clamar ao Senhor, ele começa a reconhecer o que ele havia feito. Em pleno desespero, ele clama ao Senhor. Esse peixe então, no verso 10 do capítulo 2, a Bíblia vai dizer que vomita Jonas ali na beira da praia, na areia. E é justamente aí que vem a segunda chance de Jonas. Porque a Bíblia vai dizer, falou Deus a Jonas pela segunda vez. É uma segunda oportunidade ou não é? Segunda vez. Irmão, seja qual for o motivo, Davi teve uma segunda chance. Como? Por quê? Davi pecou com Batseba, promoveu um meio para que Urias fosse morto, então um adultério e um assassinato. Ele se arrepende, Deus dá uma segunda chance para Davi. E nós conhecemos um pouco da história de Davi. Pedro mencionamos aqui. Raabe, segunda chance. Caim, segunda chance. Próprio Adão, ainda lá no Éden, e Eva, segunda chance também para eles. Logo, eu entendo, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, que o nosso Deus é um Deus misericordioso, compassivo, poderoso em graça, que dá segunda chance. Eu não sei nessa noite qual a chance ou em que área que você precisa de uma segunda chance, mas Deus está aqui presente para falar com você que Ele é um Deus de segunda chance. Eu estava pensando, meditando na palavra e pensando em um episódio que aconteceu com Jesus e os seus discípulos. Está registrado no Evangelho de Mateus, de Marcos. Eu quero citar aqui Marcos no capítulo 4, a partir do verso 35. Todos vocês conhecem aquela grande tempestade que veio quando Jesus também estava dormindo no barco. Observe, Marcos 4,35 diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um vento, ou um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: mestre, não te importas? Não está vendo que estamos morrendo? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: quieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha que interessante para você pensar, e eu também. Olha para mim aqui, para a gente refletir um pouco. Foi dada uma ordem a Jonas para ir a Nínive pregar. O que ele faz? Pega o navio em sentido contrário com a intenção de fugir. Jesus está pregando para uma grande multidão, anteriormente, no contexto aqui. De repente, ao anoitecer, Jesus chamou os discípulos, os 12, entra no barco e fala assim: olha, vamos passar para o outro lado. Jesus, claramente, quando você lê todo o contexto, você vai perceber que Jesus tinha uma missão do outro lado, que era resgatar, libertar, salvar o gadareno que estava do outro lado. E Jesus está naquele barco, tranquilo, cansado, ele dorme. E vem esse vendaval, essa tempestade, e a mesma coisa como aconteceu com Jonas. Diferença é que lá a Bíblia diz que Deus mandou o vento, Deus mandou a chuva, e sabemos o que aconteceu. Jesus está dormindo, Jonas também está dormindo. Amém? Aqui não tem ninguém dormindo não, né? Está todo mundo acordado aí comigo aí? Amém? Jonas dormindo, Jesus dormindo. Discípulos apavorados, marinheiros apavorados. Mas olha que interessante a diferença. Com Jonas, eles jogam tudo que estava no barco para fora, não tendo mais jeito, lançam sorte, cai sobre Jonas, o profeta que havia pecado em desobedecer a Deus.
Eles chegam para Jonas e falam assim: olha, qual o motivo dessa calamidade, como citamos aqui? Por quê? De onde você vem? Quem é o seu povo? Qual é a sua profissão? Eles não perguntam para Jonas: você não está vendo que nós estamos morrendo, não? Você não vai fazer nada, não? Olha a diferença para Jesus. Os discípulos chegam para Jesus e falam: Senhor, o Senhor não está vendo que nós estamos perecendo, não? Jonas precisou ser lançado no mar. Não foi Jonas que acalmou o mar e nem o vento. Foi o Deus do céu, Deus Pai. Com os discípulos, o Deus Filho estava dentro do barco. Ele chama Jesus, Jesus levanta. Tranquilinho assim, né, Vinícius? Tranquilo. Calma aí, vento. Calma aí, tempestade. Aquieta. E houve bonança em ambos os casos. Jesus, 2000 e quase 800 anos depois desse episódio com Jonas. Espaço de tempo bem longo. Jonas é engolido por um peixe. E ele vai para Nínive pregar depois. Querendo ou não, ele vai. Se bem que depois ele aceita, né? Ele aceita a missão. Quando a gente lê todos os 4 capítulos, a gente vê que ele não quer. Mesmo depois da conversão, ele fica lá remoendo, entristecido, porque Deus perdoou o povo. Meu Deus. Só Jesus para gostar de nós, só Jesus para gostar de Jonas. Triste porque Deus queria salvar. Você ficaria triste se Deus quisesse salvar a sua família? Um amigo seu? De jeito nenhum, né? Ele vai e o povo se arrepende. Jesus vai com seus discípulos e o diabo sai da vida daquele moço. Ele é liberto e ali há um grande avivamento. Se torna um grande missionário e através dele, depois, aquele povo vai conhecer o Senhor. O poder do Senhor. Nós entendemos que o homem, ele tem poder de causar problemas. Ele tem facilidade de causar problemas para ele e para os outros. Por causa de Jonas, quase que toda a tripulação morre. Por causa de Jesus, todos foram salvos. Por causa de Jonas, houve pânico, choro, desespero, falta de esperança. Vamos lançar no mar. Eles não sabiam que não imaginavam o que ia acontecer. Por causa de Jesus, houve paz, tranquilidade, bonança. Um Deus que pergunta: vocês não têm fé? Onde está a fé de vocês? Quando eu estava fazendo essa meditação, comparando esses textos que nós citamos, eu fiquei pensando: quantos de nós não somos iguaizinhos a Jonas? E como nós deveríamos parecer muito mais com Jesus? Resolver problemas, trazer paz, não é porque nós somos capazes, é porque Jesus, Ele é a nossa paz, e nós temos Jesus em nós. Através de você, jovem, adolescente, através de nós, igreja, Deus tem o poder de acalmar tempestades, de salvar pessoas, de mudar história, de dar segunda chance a muitas pessoas. Porque eu e você tivemos uma enorme oportunidade, uma segunda chance que ninguém vai poder tirar de nós. Jonas aceita essa ordem de Deus na segunda ocasião. Ele vai, caminha por um dia, prega, toda aquela cidade se converte, a notícia chega ao rei, e ele faz um decreto: todos vão jejuar, colocar pano de saco, todo mundo em jejum, ninguém come nada, vamos arrepender, todo mundo se arrepender, para Deus ter misericórdia de nós. Queridos, toda a cidade se converteu. O maior avivamento na Bíblia veio através de um homem comum, como eu e você, que às vezes tentamos fugir da missão, que tentamos esquivar, tentamos tomar sentido contrário, tentamos andar fora da direção, mas Deus, na sua misericórdia, fala: não, eu vou te dar mais uma chance, porque não é sobre você, é sobre mim. Não é sobre a sua palavra, é sobre a minha palavra. Não é sobre o seu poder, é sobre o meu poder. Não é sobre o que você pode fazer, é sobre o que eu posso fazer. Não é sobre o milagre que você é capaz de fazer, é sobre o milagre que eu sou capaz de fazer. Um Deus que perdoa. Quando olhamos capítulo 4, verso 1 ao 2, Jonas, porém, ficou profundamente descontente
com isso enfureceu-se. E ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Ficou enfurecido por causa da salvação. E ele fala: Deus, quando eu estava lá em casa, foi isso mesmo que eu falei. Se pregar, eles vão se arrepender. O Senhor é misericordioso, o Senhor é Deus bom, o Senhor vai perdoar. Nós entendemos que Jonas queria mesmo que aquele povo se lascasse. Talvez ele estava até orando há muito tempo: Senhor, manda fogo lá, queima, destrói aquele povo. Esse povo que arranca a pele do cidadão ainda vivo, com vida, arranca a pele de cima a embaixo. Esse povo que arrasta pessoas amarrado em cavalos pela cidade. Esse povo que maltrata todo mundo. Senhor, não, para esse povo não tem misericórdia não. Ele não entendia que o que fazia ele diferente desse povo era a presença do Deus de Israel na vida dele. O que faz eu e você, queridos, diferente da pior pessoa que nós julgamos ser nessa terra, é a presença do Espírito Santo em nós. Ele ora: Senhor, não foi isso? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Olha o que Jonas fala com Deus. Eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso e compassivo. Ele não entendeu que Deus tinha tido uma grande misericórdia com ele, que podia ter deixado ele lá no fundo do mar e enviado outro. Deus pode enviar outro, queridos, mas Deus quer enviar você, e aí? Deus pode escolher abençoar outro, mas Deus quis abençoar a mim. Deus quis abençoar você. Deus quis te dar um talento, um dom. Deus quis te chamar para a palavra. Deus quis te chamar para algo estreito em termos de relacionamento com Ele, porque Ele te ama. É favor dEle, não é merecimento. Nenhum de nós merece nada. Deus é paciente. Ele não desiste de mim, não desiste de você. Mesmo quando nós devíamos, Ele chama de novo. Talvez você tenha fugido de Deus. Deus ainda te quer no propósito. Deus ainda me quer, ainda te quer por perto, meu irmão. Deus tem uma missão para mim e para você. Ele poderia ter escolhido outro, mas preferiu dar uma segunda chance para Jonas. Vou fazer uma perguntinha básica para você. Básica. Será que só tinha Jonas para Deus enviar? Deus não podia chamar outra pessoa? Não, José, podia? Podia, não podia? Cara, só Deus para fazer uma coisa dessa? Deus fala assim: não, vou chamar ele. Agora eu quero caminhar no final dessa ministração, dizendo para você que a sua segunda chance foi conquistada lá na cruz. Quem era eu e você antes de Jesus? Nós vemos isso de uma forma muito clara na oferta de Deus de seu único Filho Jesus Cristo para o perdão dos nossos pecados. 1 Pedro 2,24, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas suas feridas nós fomos curados. Jesus viveu a vida sem pecado que não podíamos viver. Nenhum de nós podíamos viver uma vida sem pecado. E morreu uma morte terrível que nós deveríamos ter recebido para nos oferecer uma segunda chance de vida e vida com Deus. Todos mortos, Jesus nos deu uma esperança, nos deu uma segunda chance. Ninguém se destaca mais do que Jesus. É claro que Jesus, Ele mesmo disse: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E estava. Jesus curou cegos, enfermos, coxos, ressuscitou mortos, libertou cativos, trouxe salvação. E é exatamente isso que Ele quer fazer através de mim, através de você. Trazer salvação, trazer libertação, trazer cura, trazer uma esperança para aquele que não tem mais esperança. Entender que através de mim e de você, Deus pode dar uma segunda chance para aquela pessoa mais desprezível aos seus olhos, aos meus olhos. Pessoas que você olha e diz assim: não tem jeito, não tem condição alguma. É um pecador terrível. Nós também. Mas a misericórdia nos alcançou. A segunda chance que eles veio para Jonas, em um momento que houve arrependimento, em um momento que houve clamor, em um momento que houve oração, em um momento que ele compreendeu
que ainda que o povo não merecesse, ainda que fosse difícil demais, engolir os seus sentimentos, os seus ressentimentos, as suas tristezas do coração, de saber que aquele povo massacrou o seu povo. Ele entendeu que Deus queria ter misericórdia daquele povo. E ele foi lá, na obediência, na sua segunda chance. E nós, vamos na primeira ou na segunda chance? Ninguém aqui vai ser engolido por peixe não, pode ficar tranquilo. Tem outras situações na nossa vida que pode nos engolir. Talvez você pode ser engolido pelo excesso de trabalho. Acredite, eu e você podemos ser engolidos até pelo excesso de atividades na igreja. Sabia disso? Trabalhar e fazer. E também foi pregado aqui pelo Rafael. Ele citou isso também, numa outra maneira de dizer, mas ele citou também. Muitas coisas fora do propósito de Deus. Esse não é o desejo de Deus para mim e para você. Finalizando. Jonas, ele sai, capítulo 4, verso 5. Se senta no lugar a leste da cidade. Ali constrói um abrigo para ele. Sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria na cidade. Constrói um abrigo, sentou e falou: agora vamos ver o que vai acontecer nessa cidade. Para surpresa dele, queridos. Talvez ele pregou e ficou esperando. Agora vamos ver o que acontece. Para surpresa dele, todo aquele povo se converteu e se arrependeu. Você acha que ele ficou satisfeito? Ainda não. O pessoal do louvor já está vindo, pode vir. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta. Para quê? Olha o versículo 6 que você vai entender. Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrar do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Quem está entendendo? Está difícil entender ou está fácil? Jonas prega, vai para o leste, constrói lá uma cabana, fica sossegado e fala assim: agora vamos ver o que vai acontecer nessa cidade. Sol quente, caustigante. Deus faz crescer uma planta, ela dá sombra na cabeça de Jonas, protege ele ali. Jonas fica imensamente alegre. Deus está comigo mesmo, eu sou profeta, já estou perdoado. Agora esse povo aí, para que Deus foi perdoar esse povo? Por que Deus foi fazer isso comigo? Devia ter castigado esse povo. Aí Deus fala assim: olha, eu estou mostrando para ele de novo misericórdia, amor, graça, favor, mas eu vou mostrar para ele que tanto um quanto o outro, tudo está sob o meu controle. Você sabe que você está no controle de Deus, não sabe? Para que tentar fugir? Não fuja mais. Não tente mais se escapar. Deixa Deus usar a sua vida, irmão. Deixa Deus te encher com o Espírito Santo dele. Deixa Deus preencher aquele vazio que ainda há no seu coração. Deixa Ele te trazer para perto. Deixa Ele fazer com você aquilo que Ele deseja. Porque na madrugada do dia seguinte, sabe o que Deus fez? Mandou uma lagarta, um verme, para atacar aquela planta, picar aquela planta. Deus faz um dia e seca no outro. Sabe o que Deus está mostrando aqui também? Não se assuste, que Deus pode usar um vermezinho desse tamanhozinho se Ele quiser, para mostrar para você quem Ele é. Talvez a gente fique esperando coisas grandes, maravilhosíssimas demais. Deus envia essa lagarta e ela corta essa planta, e ao nascer do sol, Deus trouxe um vento forte, muito quente. O sol bate na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Meu Deus, eu prefiro continuar experimentando o favor de Deus, as águas frescas do céu, o pão quentinho do céu, o abrigo de Deus, o socorro no meio da tempestade, o socorro nos vendavais da vida, o chamado para a segunda chance, mesmo Ele me conhecendo, sabendo quão incapaz eu sou, Ele me chamando de novo. Eu prefiro isso. E você aqui nessa noite, o que você prefere?
Essa lagarta, ela corta. E Jonas vai reclamar mais uma vez. Ele fica furioso. Mas Deus diz a Jonas: Jonas, você tem razão para estar tão furioso por causa dessa planta? Respondeu ele: sim, eu tenho. E estou furioso ao ponto de querer morrer. Teimoso. Essa história, queridos, tem muito a ver comigo, com você, que foge, que se distancia, que não quer se submeter, que não quer o processo, que não quer o preparar de Deus. Queremos a sombra, a bênção, o favor. Deus fala para ele: você tem motivo para isso? Eu tenho, sim. Eu tenho motivo para reclamar. Eu tenho motivo para ficar aqui me levantando contra o que o Senhor fez. Mas o Senhor diz a ele: olha, você tem pena dessa planta. Mas é porque ele estava pensando nele só de novo. Ele estava com pena da planta. É porque acabou a sombrinha na cabeça dele. Acabou a sombra, o sol estava queimando de novo. Mas Deus misericordioso fala para ele: você tem pena da planta. Embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Jonas, você tem poder para alguma coisa? Você fez essa planta nascer? Você podou essa planta? Você tem poder algum sobre essa planta? Ela nasceu numa noite e morreu na outra. Deus está dizendo: eu fiz nascer, eu fiz morrer. Entenda, queridos, Deus fala com Jonas no capítulo 1. Eles obedecem. Você não vai ver Deus falando com Jonas nenhuma vez. Deus não fala com Jonas quando ele vai para Jope. Não fala com Jonas quando ele entra no navio. Não fala com Jonas quando vem o vendaval, quando vem a tempestade. Não fala com Jonas quando o capitão chega para ele. Não fala com Jonas em nenhum momento, nem dentro do peixe. Mas Deus estava vendo tudo. O silêncio de Deus, às vezes, queridos, é para ver, para deixar onde eu e você vamos chegar. Como nós vamos agir ou reagir diante de um propósito, de uma missão. Contudo, Deus falando com Jonas: Nínive tem mais de 120 mil pessoas. Deus fez nascer a árvore, morrer, enviando o verme lá, mostrando para Jonas: olha, aqueles 120 que estão lá, eu fiz nascer. Foi Deus. Eles são alvo do meu amor também, da minha misericórdia. É a graça sendo manifesta no Antigo Testamento. Lá, Jonas, em Nínive, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Você acha que eu não devia me compadecer dela? Um povo que não entende nada, não sabe distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Quem já passou por um momento como esse, de não entender nada? Por que isso? Para que isso? De onde veio? Para onde vai? Até quando? Quando vai acabar? Quando? Sabe, você não sabe de nada. Um povo que não sabia distinguir nada. E ainda assim Deus estava olhando do céu, vendo só o profeta, que era temente a ele. É o profeta de Deus. Não, Deus estava vendo uma nação pecadora. E Deus estava dizendo que chamou aquele profeta com uma missão, com um propósito de revelar as maravilhas de Deus àquele povo. Para que Deus te chamou, meu irmão? Para que Deus me chamou? Nós não sabemos até quando estaremos por aqui. Mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos dizer: conta conosco, Senhor. Eu quero resumir, procurando entender um pouco o que passou no coração de Jonas, com aquela pergunta, ou aquelas perguntas do capitão. Suas perguntas devem ter atingido Jonas de uma forma muito profunda. Ocupação, um profeta, mas um profeta fugitivo. Será que eu, que você somos um profeta fugitivo? Ou um profeta disposto a encarar uma missão? De onde vens? De que povo tu és?
Jonas, talvez lá no coração, um fugitivo da terra do povo de Deus, saiu do meio do povo de Deus, com uma ordem de Deus, entenda, no meio do povo de Deus, com uma ordem do povo de Deus, um fugitivo para buscar abrigo em um lugar entre os pagãos, não para convertê-los. Ele não estava no navio para converter ninguém, estava indo para Tarsis, não com a intenção de converter ninguém, buscando abrigo em povo pagão, para aproveitar da sua ajuda, para fugir de Deus. Profeta de Deus, do meio do povo de Deus, aproveitando a ajuda de um povo pagão, para fugir de Deus. Como explicar o ser humano? O indivíduo culpado sendo descoberto pelo capitão e as pessoas que estavam ali naquele barco, mas claro como a luz do sol aos olhos de Deus. Deus estava vendo ele, descoberto naquele momento, mas visto por Deus desde o ventre. Talvez alguém vai descobrir você como profeta por aí em algum momento. Olha, esse aqui é um homem de Deus, esse é um adolescente, é um jovem de Deus, está cheio de Deus. Mas Deus já havia te escolhido lá no ventre da sua mãe, lá no ventre da nossa mãe. Deus já havia nos escolhido com a intenção de nos resgatar, de nos salvar, de colocar o Espírito Santo dele em nós. Descoberto, interrogado de forma que o levou a fazer uma confissão completa com a sua própria boca. Ele confessa primeiro no navio e depois confessa para Deus lá no ventre do peixe. Estava por cima, em terra, desce ao porão do navio, agora desce um pouco mais nas profundezas do mar, agora dentro do grande peixe, mais profundo ainda, e lá nas profundezas ele clama ao Deus poderoso. Quem sabe pessoas aqui nessa noite estão lá nas profundezas. Não é porque você está vivendo uma vida intensa de pecado, não é porque Deus não está te vendo, ou não é porque você não quer Deus. Você é mulher de Deus, é homem de Deus, é jovem de Deus, é adolescente de Deus, mas está nas profundezas, fugindo ou tentando fugir. Você não precisa confessar para capitão nenhum de onde você veio, quem você é, por quê. Não. Confesse para aquele capitão que estava naquela embarcação com 12 homens lá no mar, quando houve uma grande tempestade. Aqui o capitão chama Jonas, lá os discípulos chamam o capitão, e o capitão se levanta, acalma o mar e muda a história. Você é discípulo, não somente discípulo, você é filho. Nós somos filhos e nós podemos chegar para o capitão e dizer: Capitão Jesus, o senhor não está vendo que eu estou quase a perecer? Não está vendo o quanto eu estou me distanciando? Mas olha, eu quero, Senhor. Não importa o processo, eu quero viver esse processo, para que haja restauração a muitas pessoas através da minha vida. É um querer seu, um querer meu. Fica de pé aqui nessa noite em nome de Jesus. Eu quero nessa noite orar. Eu quero convidar aqui à frente, rapidinho, depressa, sem demora, todos os jovens e adolescentes da igreja, todos. Vem à frente, todos, jovens e adolescentes, todos. Venha rapidinho. Pode chegar mais perto aqui, não precisa ficar com medo não. Chega mais perto. Aleluia.
vocês vão cantar. Eu não estive aqui na sexta-feira, na pré-conferência. Mas eu fui informado, eu sei que foi uma grande bênção. Foi maravilhoso. Deus se fez presente. Ontem, durante toda a tarde, de 4 até 8:30 da noite, um mover poderoso de Deus. Hoje na parte da manhã e agora à noite também não é diferente. Nós precisamos compreender que, falando especificamente desse evento, desde sexta até hoje, todas as pessoas que passaram por aqui nessas horas de louvor, adoração, palavra, de busca, Deus sempre esteve vendo cada um lá no fundo da alma, porque Ele sonda, Ele conhece nossos pensamentos, o nosso coração, Ele sabe quem nós somos muito bem. Ele viu, continua vendo todas as pessoas que estão empenhadas dentro do propósito, cumprindo a missão e querendo mais de Deus. Deus, eu quero mais do Senhor, eu quero ser cheio do Senhor, eu quero ser impactado pela sua presença, eu quero viver o sobrenatural do Senhor, eu quero espalhar a sua palavra onde eu passar. Porque tem pessoas aqui assim, com sede de Deus, querendo mais de Deus, querendo viver algo que nunca viveu antes. Mas também Deus viu, está vendo e tem visto pessoas com muita dificuldade, que assim como Jonas, cheio de questionamentos, cheio de dúvidas, talvez de medo, de pânico no coração, talvez revoltado com alguém. Jonas estava literalmente revoltado com esse povo mau, povo ruim, que destrói, que mata pessoas, que sequestram, que saqueiam tudo. Mas a misericórdia de Deus queria alcançar aquele povo. Talvez eu e você estamos ligados a essa história de Jonas de alguma forma, ou na primeira parte, no primeiro id, ou no segundo id da palavra do Senhor, quando veio pela segunda vez e disse para Jonas: vai à cidade. Quem sabe Deus está falando com você aqui nessa noite. Ei, lembra daquele chamado que eu fiz na sua vida? Está de pé ainda. Lembra daquilo que eu falei com você há anos atrás? Está de pé ainda. Talvez você esqueceu, ou você não quer se enquadrar nele, mas eu não desisto de você. Eu quero você perto de mim. E para isso, queridos, nós sabemos que precisa haver arrependimento, um derramar de lágrima, um choro sincero diante do Senhor, que vem da alma, que vem de dentro, dizendo: Senhor, eu quero, eu preciso, eu não aceito essa vida que eu estou vivendo mais. Do jeito que eu estou vivendo eu não posso continuar. Vazio, trazendo outras prioridades para a minha vida. Talvez você vai reconhecer que hoje: Deus, eu estou tendo tempo para tudo, menos para o Senhor. Isso é uma forma de fugir, de se resguardar, para não se comprometer. Mas Deus nessa noite está dizendo: vá, vá. Sabe qual é o valor dessa segunda chance? Você não está pagando nada para ter essa segunda chance que Deus está te dando aqui hoje. Eu não paguei nada para ter uma segunda chance. Jesus pagou lá na cruz do Calvário. Jesus pagou um preço alto. Você consegue compreender o valor que tem a chance que Deus está nos dando todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias? O tema é o valor de uma segunda chance. Mas Deus, Ele está nos dando oportunidade todos os dias de fazer a coisa certa, de nos jogar diante dEle. Queridos, a vida é curta demais, é passageira, é rápido demais. Não vale a pena. Não vale a pena gastar os nossos dias, a nossa saúde, os anos de vida se distanciando do Senhor.
indo em direção contrária, como Jonas fez, como tantos fizeram. Jesus já te trouxe para perto, ei, Ele te trouxe para perto. Há uma presença do Espírito Santo de Deus aqui, há uma presença de Deus nesse lugar, e Ele é quem nos trouxe para perto. Eu queria muito orar por vocês, mas antes de orar, o louvor vai estar tocando, e eu quero que você feche seus olhos aqui na frente, e que você clame ao Senhor, que eu clame ao Senhor por mim, clame ao Senhor por você, como Jonas fez, como tantos fizeram. Diga: Senhor, eis-me aqui. Diga: Senhor, encha-me com a tua presença. Diga: Senhor, encha-me com o teu Espírito. Diga: Jesus, me batiza no Espírito Santo nessa noite. Diga: Jesus, me dê dons espirituais. Diga: Jesus, eu não vou desperdiçar a oportunidade que o Senhor está me dando. No seu lugar, ore aí. Só
Até com seus olhos fechados aqui na frente. Oh, aleluia. Presença de Deus real nesse lugar. Eu creio no que Deus está fazendo aqui. Jeremias 29:11. Porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Oh, aleluia. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu, o Senhor, o declarei. O Senhor que nos permite o encontrar, que nos encontra. O Deus presente aqui nessa noite, Pai querido e santo, está aqui esses jovens, esses adolescentes, a igreja do Senhor, Pai, diante da tua presença, clamando ao Deus vivo, ao Deus poderoso, ao Deus que nos dá uma segunda chance, um Deus que nos resgatou do mundo do pecado, das garras do diabo, dos vícios, um Deus que transformou a nossa vida. Pai querido, o Senhor está aqui. Nós temos convicção, o Senhor é santo, o Senhor é inigualável, o Senhor nunca falhou, nunca falhará. O Senhor conhece a cada um de nós, o Senhor sabe os conflitos, as dificuldades, os anseios, os desejos dos nossos corações. Deus, encha cada jovem, cada adolescente, cada adulto, cada família com teu Espírito Santo. Traga renovo aqui nessa noite, traga restauração, traga cura, traga restituição, traga libertação, Pai querido. Que o teu favor alcance a tua igreja mais uma vez nessa noite. Se você crê nessa palavra, ergue as suas mãos para o céu, aplauda o Senhor, glorifica o nome do Senhor, bendiga o nome dele. Gostoso demais, nós vamos até aplaudir o Senhor de novo, não vai?